Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio da terceira temporada do EBBcast, o podcast que mais cresce no Brasil. A gente não era ninguém, de repente a gente estava lá entre os 15 maiores, hoje estamos entre os 10 maiores podcasts de RH do Brasil, apesar que ele é meio internacional aqui, já dando um pouco de spoiler, né? Olha só. E é isso, estamos aí bombando, super felizes, né? Ouvindo nossos EB Lovers por aí, que estavam com saudades do nosso podcast. O pessoal acha que é fácil, né? Vai lá, liga a câmera, grava aí, super fácil, super simples. Não é tanto assim, mas estamos aqui comprometidos com a nossa missão de gerar conteúdo com consistência, 4 anos e meio, até um pouquinho mais já no mercado, com pesquisa saindo, com evento, com nosso aplicativo, com artigo, com curso, com um monte de coisa, enfim. É fácil, né, olhar para a EBB, muito difícil ser a EBB. Winnie Fernandes, Suzy Claverry, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo, sempre bom começar com essa energia, não é mesmo, Suzy? Tudo ótimo, cada um num fuso horário aqui, mas todo mundo animado, né? Então isso aqui é bom. E estamos bem coloridas aqui, né? Verdade. Eu e a Suzy, para quem tá no YouTube assistindo. Exato. Eu de laranja, o Winnie de rosa, Caio de preto. Eu tô de futebol. Temático. E hoje o nosso convidado, já fiquei sabendo que gosta muito de futebol. E a gente vai descobrir quem que é melhor, hein? Se é o Messi, que é parecido com o Caio, ou se é o Cristiano Ronaldo, já como spoiler aí, hein? Ou o Neymar, coitado dele. Ninguém lembra do coitadinho do Neymar. Não, mas como estamos internacionais, aí vou pegar essas duas referências já como spoiler do nosso convidado. Boa! Mas, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Terceira temporada, já são mais de 60 episódios, tem muita gente nova chegando, descobrindo Verdade. Employer Branding. Então, acho que vale a gente se apresentar aí rapidamente. Quem que é o Caio? Conta aí, Caio, em 30 segundos. 30 segundos, bora! Eu sou o Caio Infante, vice-presidente para a América Latina da Radance, ou Radance, como dizem no Brasil, né? Não tem problema. É a maior agência de marca empregadora do mundo. 1.400 funcionários, mais de 1.000 clientes, 30 escritórios espalhados pelo mundo. Então, Employer Branding de verdade. O que vai acontecer daqui 5, 10 anos no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, só olhar lá para a Radance, nossos cases, o que está acontecendo. Parte do meu dia a dia também é esse. Clientes locais, Brasil, clientes América Latina e alguns projetos aí globais. Esse é um pouco do Caio Infante, visão Employer Branding. Além disso, tem minha Coca-Cola, tem minha família aqui, enfim. Aí o pessoal vai descobrindo ao longo dos podcasts, a gente sempre solta uma outra curiosidade, né? Que aí fica mais legal também. Maravilha. E Suzy Claverry? Bom, eu sou a Suzy Claverry, para quem não me conhece, então já ia há mais de 13 anos trabalhando com Employer Branding. Comecei minha carreira com design gráfico, marketing, comunicação, depois fui me meter aí com recursos humanos, nunca mais saí. O Caio Infante está mostrando aqui para quem está no YouTube com a gente, está mostrando meu livro, sou autora do primeiro livro aqui no Brasil sobre Employer Branding, chamado Isso é Employer Branding, e atualmente aqui eu estou como gerente sênior de marca empregadora, experiência de pessoas e comunicação interna no United Health Group, que é a maior empresa de saúde do mundo. Uau! Bom, e a Suzy é minha cliente global, Quando o negócio é bom, eu falo empresa gigante, cliente global, é um dos 5 maiores clientes do mundo. Eu atendo a Suzy aqui, atendo a OHG na Colômbia, como Latam, e aí tem Índia, Europa, Estados Unidos, enfim, tem um monte de lugar aí. Só uma curiosidade. E quantos EVPs aí nas costas já, Caio? Ixi, eu tô até meio corcunda, já tô chegando quase em 50 esse ano, o Winnie. Tem alguns aí começando agora. Arrasou. Bom, sou Winnie Fernandes, especialista em Employer Branding, sempre trabalhei no universo de startups e empresas de tecnologia. Sou fundadora do Employer Branding Brasil, já vamos completar 5 anos agora em 2023. E recentemente tornei Country Manager de uma agência global de Employer Branding, a Make Love Agency, que é uma agência que já existe aí há 10 anos no mercado. Então, olhando aí o mercado, 8 ou 80 ainda no Brasil, né? Então, estamos chegando também para ocupar. Acho que é um espaço, né, super, super importante aqui no Brasil. Então, super animada. E eu acho que, além de nos apresentarmos... também sou mãe do Paçoca. De repente, ele aparece por aqui pedindo carinho. Além da gente se apresentar, eu acho que vale falar. EBB Academy. E tem uma coisa que tem crescido bastante aqui, né, do nosso lado, que são
palestras e workshops dentro das organizações. Por que as empresas estão procurando a gente para fazer palestras ou workshop dentro das empresas? O que está acontecendo? Pois é. O tema, mais uma vez, ou continuando ganhando força, né? Legal a gente ver esse movimento de mercado. Então, conscientização é o termo que o pessoal usa. Eu não gosto tanto porque a conscientização ela começa e eventualmente não termina. Apesar que a gente tem clientes legais e importantes, né? Que não só de nome, de marca, mas que começou exatamente com uma palestra, começou ali com uma conscientização, pode ter sido virado um workshop, um curso em company, e hoje a gente vê uma área, de repente, eu tenho pelo menos um orçamento definido para Employer Branding, então a gente ajuda as empresas a trabalhar em Employer Branding de verdade, além de capacitar, né, as pessoas físicas, chamemos assim, para a pessoa jurídica, a gente vai lá e fala com liderança, fala com marketing, fala com RH, com comunicação, enfim, virtual. Até porque né, quem trabalha com EB sabe que é meio, às vezes, uma briga, né, entre RH e marketing. Você precisa de recursos, né, ou do time de marketing ou do time de RH e você não consegue, ou pedem demandas que não necessariamente são de responsabilidade de Employer Branding. Então, acho que esse trabalho, né, o que as empresas estão fazendo, né, de conscientização, de fato, ele é super, super importante, porque daí as coisas, ok, todo mundo já entendeu a importância, o que é, e como cada área pode agregar, né, no time, até porque a gente não faz nada sozinho, é um trabalho muito multidisciplinar. Total. Muito bom. Recados dados, EBB Academy, vejam lá. Que mais? É que a gente não sabe quando vai para o ar, né? Mas o prêmio EBB provavelmente já deve ter acontecido uma hora dessa, né? Mas pensando no presente de hoje, acabamos de fechar um espaço maravilhoso, não vou dar spoiler, mas daqui a pouco nas redes sociais, né? Ou quem já viu aí, maravilhoso evento que a gente vai fazer, ainda melhor. E bora para o nosso convidado, que já deve estar até cochilando aí, né? Até porque ele já está mais adiantado aí no fuso horário, e hoje tem um sotaque especial, né? Vai ser super legal, além de tudo, um super amigo, um super parceiro. Coloca ele na tela aí, como diria, né? Vem para cá, o Rodrigo Faro, vem para cá. Então, olha só, estamos aí. É muito tiozão, hein, Caio? Oi. Estamos aqui com o nosso Miguel, super querido aí, parceiro da EBB, em Portugal. Então, né, Miguel, muito bem-vindo. Super legal ter você aqui com a gente. Você que já encontrou com a Winnie no evento em Portugal e tudo mais, né? E, enfim, além de dar as boas-vindas, conte um pouco para os 40 mil EB Lovers que nos seguem, que nos acompanham, quem que é o Miguel, né? Miguel por Miguel. Ok. Espero que entendam o meu sotaque, português de Portugal, mas acho que sim, sem problema. Isto porquê? Porque nós aqui em Portugal vemos muita novela brasileira, mas vocês aí no Brasil não veem tanta coisa portuguesa, não é? Pronto, mas de qualquer forma, vamos lá. Miguel Luís, quem é? Olha, nesse momento eu sou o Marketing and Employer Branding Manager, eu faço a gestão desse portfólio de negócio nessa empresa que está aqui por trás, que é a Ducky Talent. A Ducky Talent foi uma empresa fundada aqui em Portugal em 2015. Ela é luso-espanhola, portanto, nós também temos parceiros espanhóis e nós trabalhamos efetivamente também essa vertente do Employer Branding, mas não só, também. Por isso, nós acabamos por ter um bocadinho de soluções e olhamos para todos esses temas de uma forma um pouco agregada, olhando mais para a lógica da experiência, não é? Então, nós, experiência de candidato, experiência de colaborador também, e, portanto, tentamos olhar e trabalhar essa vertente em conjunto. Porque também temos provas de avaliação, fazemos testes, mais psicometria na lógica da psicologia pura e dura, e também trabalhamos muito essa área. E, para além disso, sou também o fundador, já há muitos anos, da comunidade Employer Branding Portugal, pronto, que talvez seja bem um dos pontos fundamentais para estar aqui convosco hoje, é efetivamente o trabalho que temos vindo a fazer também aqui em Portugal, na parte da evangelização do Employer Branding aqui no nosso país, que não é fácil, como não tem sido fácil em muitos territórios também, mas acho que é um bom ponto de partida para começarmos a falar de Employer Branding. Sensacional. A pergunta CR7 ou Messi 10 a gente fala daqui a pouco. Sem polêmicas no início da nosso maravilhoso podcast. E tem muita coisa que a gente consome aqui de Portugal. Os pastéis de Belém, bacalhau, tem muita coisa bacana que a gente acaba consumindo aqui. Mas é isso aí. E minha avó era fã do Roberto Leal. Você acredita? Boa. Roberto Leal, quem não conhece, o cantor lá de fado, minha avó já falecida, Muito. mas ela adorava, era um dos três, era o Julio Iglesias e o Roberto Leal. O Julio Iglesias aqui já Latam.
Agora espanhola, casada com português. Olha só meu sangue mediterrâneo aí. Bora lá. Você é o Winnie, um pouquinho mais velho e de terno e gravata. Por quê? Você se formou em psicologia, se meteu no empreendedorismo, se agarrou, né, foi descendo a correnteza, agarrou no Employer Brand aqui no marketing, ou seja, você tem uma trajetória, né, em termos de tudo, interesses aí, muito parecida. Né? O Winnie não tinha pensado nisso, né? Agora que ela está pensando, falar, é verdade, não é? Muito... É o Winnie do futuro aí, o Winnie do passado, enfim, como for. E aí queria entender um pouco de você, né? Que momento que surgiu o Employer Branding, se você olhava para isso, né? Porque hoje mesmo, né, no meu inbox, lá estava lá, Caio, quero começar a olhar para Employer Branding, o que eu faço? Eu falava lá estudar artigo, ou nosso podcast, tal. Você dá um pouco de... Né, ler o livro da Suzy, dou lá uns 3, 4 caminhos, e só que há 10 anos, sei lá, quando você começou a trabalhar, não tinha nada disso. Nada. Pelo contrário, você que criou a comunidade aí para, né, ajudar a difundir o tema. Conta um pouco de como que o Miguel se agarrou na correnteza nesse tronco do Employer Branding. Sabe que não foi assim tão linear nem tão simples, e mesmo a vinda da psicologia não foi assim tão simples. Sabe que eu tirei nota máxima aí no exame de matemática quando era estudante, e então eu pude escolher o curso que queria, e eu entrei num que era Informática e Gestão de Empresas. Só que fiquei lá uma semana, depois saí, não aguentei. E então, sabe que aquilo que me marcou mais, e sempre eu acho que vai ser o ponto de conexão com tudo isto que nós vamos aqui falar, são os livros, é a leitura. E então eu na altura estava lendo um livro, e era um livro que se chamava Psicologia Organizacional, de um senhor chamado Paul Muczynski, que só tinha uma versão traduzida para brasileiro, que era exatamente português do Brasil. E eu li o livro na sua versão de português do Brasil, mas ele marcou-me tanto que eu na altura submeti a minha candidatura à psicologia. E foi aí, basicamente, que a psicologia entra na minha vida. Mas foi um curso muito interessante para mim. Não teve nada a ver com o Employer Branding aí no início, mas eu já sabia desde o início que dentro das vertentes todas da psicologia, e eu recomendo quem não conhece o livro do Paul Muczynski para ler. Porquê? Porque o livro do Paul Muczynski mostra que a psicologia está na base de todas as principais ciências da gestão, economia, gestão, e então é muito importante nessa vertente. Eu entrei em psicologia já sabendo que eu queria enverdar por gestão. Então, eu na altura saí frustrado de informática e gestão de empresas porque era muita informática e pouca gestão, mas quando entrei em psicologia entrei com essa mentalidade de querer conhecer efetivamente aquilo que estava por trás da gestão, da ciência gestão. E fiquei muito feliz porque aquilo que eu retirei do curso, mais do que todo o conhecimento da psicologia propriamente dita, foi efetivamente a componente de trabalho de grupo, sabe? Que o curso obrigava a que nós constituíssemos um grupo logo desde o início. Nós éramos 5 elementos que trabalhámos em conjunto desde o primeiro ano até ao 5º ano. Na altura os cursos tinham 5 anos, e sempre trabalhámos a mesma equipa durante 5 anos. E isso permitiu-nos o quê? Que cada um de nós se especializasse. Então, se você hoje for olhar para esses 5 elementos desse grupo, é giro perceber que cada um de nós está a fazer exatamente aquilo que fazia quando estava naquele grupinho. Então, eu na altura era o comunicador. Eu era o cara que ia fazer a apresentação. E você olha e tem um outro cara, que era o cara que fazia as verificações todas. Sabe o que é que ele faz da vida? Trabalha People Analytics na Swarovski, na Suíça. Então você está vendo que tudo aquilo que nós efetivamente fazíamos naqueles grupinhos, hoje em dia fazemos na mesma. E eu acho que essa foi a grande mais-valia que nós conseguimos retirar desse curso. Mas depois, Caio, continuando, as outras áreas surgem. Eu entrei no empreendedorismo, aí foi um mero acaso. Sabe que eu na altura fui convidado a ser diretor de recursos humanos, uns anos depois, de uma empresa, e na altura o diretor da incubadora de empresas saiu. E eles olharam para mim e disseram: Miguel, acho que esse é um ótimo desafio para você. Eu não percebia nada de empreendedorismo. Mas lá está, eu sempre fui muito dado a aceitar desafios, e então na altura disse, por que não, tudo bem. E na altura decidi envolver muito mais uma vez com livros, com leituras, aprender muito sobre a área de empreendedorismo, e posso, olhando para trás, dizer que ajudei algumas empresas a ter sucesso, a criarem. Uma delas, por exemplo,
teve muito sucesso foi a Seeders. Seeders era uma empresa de capital semente que teve no Reino Unido muito tempo, de muito sucesso, do Carlos Silva. Portanto, alguns projetos interessantes que conseguimos lançar da incubadora de empresas onde eu estava. E depois, finalmente, surge então o marketing. Eu, na altura, já tinha uma ligação. Eu sempre tive muito essa noção de que o meu futuro passaria pela ligação dos recursos humanos com o marketing. Não é por acaso que eu tenho aqui este termo de marketer com o RH lá no meio, porque eu inicialmente comecei muito com o HR marketing, muito na lógica anglo-saxónica, mas eu não gostava muito do termo. Sabe que eu sempre liguei muito para as palavras, ligo muito às palavras, e o HR marketing não me soava bem. Era um bocadinho quando eu entrei na associação aqui de gestão de recursos humanos em Portugal, se chamava Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos de Recursos Humanos. Eu disse, epá, isto não vende, é muito comprido e ninguém compra isso, é terrível. E então mudámos para gestão de pessoas também, um bocadinho, porque eu também não gosto muito da terminologia recursos humanos, mas gosto mais desse termo que aqui está, o marketer, com o RH lá no meio, e acho que é aquilo que efetivamente todos nós que trabalhamos aqui na área do employer branding, acho que acabamos por ter um bocadinho todos de marketeers e de HR lovers, como vocês chamam, acabamos todos por ser um bocadinho um mix disso tudo que aqui está. Mas especializei-me em marketing, não só tirei uma pós-graduação, como depois tirei um mestrado também na área de marketing. Comecei a trabalhar muito e eu acho que a gênese disto tudo que nós estamos aqui a falar também parte muito da experiência pessoal de cada um de nós. Eu comecei a trabalhar muito, a fazer mesmo gestão de redes sociais, a fazer community management em muitas empresas, trabalhar muito na área de community management. Tive a sorte de, em 2013, me ter deparado com o Hootsuite, uma ferramenta de social media management internacional, canadiana, em que tornei-me o embaixador do Hootsuite aqui em Portugal, e durante muitos anos geria as redes sociais do Hootsuite aqui em Portugal, que era uma grande responsabilidade, mas eu fazia isso. E no fim disso tudo, surge então, no início da década de 2000, surge então a lógica do employer branding. E o employer branding surge na minha vida um bocado, mais uma vez, também por acaso. Eu deparei-me com uma palestra que foi dada na altura por um senhor que era o Richard Mosley, que hoje em dia colabora com o Universo, e depois de ver o Richard Mosley, vou à Gênesis e começo a ver algumas palestras do Simon Barrow. Pronto, e quando encontro o Simon Barrow e percebo de onde é que surge o employer branding, então o meu coração disparou e a minha paixão efetivamente por este tópico alicerçou-se, e hoje em dia é isto efetivamente que me move muito, porque olhando para o Simon Barrow, que era um gestor de produto, e vendo como ele pegou naquele tema, na gestão de produto, e a passou para o mundo dos recursos humanos, apaixonou-me brutalmente, e era isso que eu queria fazer, transformar o mundo dos recursos humanos. Na altura estava na Associação dos Recursos Humanos aqui em Portugal, e eu queria transformar o mundo dos recursos humanos. Não tem sido fácil, mas pronto, é um caminho, mas acho que basicamente este é um bocadinho do meu percurso e como é que cada uma dessas áreas serviu para alicerçar aquilo que é hoje o Miguel Luís na área de employer branding. Muito bom, foi só um bocadinho mesmo, hein? Caramba, É, bela trajetória. E só complementando, a gente sempre fala aqui também, né, que todo recrutador ele é marqueteiro e vendedor, né? Porque você tem que saber encantar e no final vender o sonho da empresa, os diferenciais e eventualmente a vaga, né? A vaga é o último lá no nosso funil e tudo mais. Só para complementar, muito bom, muito legal. Esse seu marketeer aí, muito legal também o trocadilho que você faz aí, bacana. E para quem Suzy, está nos ouvindo, assim, é super possível, né? Se você fez psicologia, se você está na área de RH, migrar para employer branding. Né? Muitas das vezes tem ainda algumas crenças limitantes, vamos dizer assim, já usando algum termo aí da psicologia, de não, eu tenho que ser da área de marketing. É claro que você tem que estar aberto a buscar novos conhecimentos, assim como você fez, né? De se aperfeiçoar, ir lá fazer pós em marketing, isso, naquilo, ou cursos até mesmo mais rápidos que eu fui fazer, que eu já comentei em outros podcasts também. Então, de fazer aqui um curso de branding, de marketing mesmo, de redes sociais, de UX, de storytelling, de todas as outras competências que vão ajudar, né, e facilitar o nosso trabalho também.
Sem dúvida, e o marketing está aí correlacionado com tudo isso que a gente fala de employer branding, né? Eu também não posso falar nada diferente, que eu também vim dessa linha aí de comunicação, marketing, e me conectei aí com o employer branding também, descobrindo isso ao longo do tempo, né? Então é engraçado que essas trajetórias, embora estejamos em lugares diferentes, com culturas diferentes, a gente tem aí uma similaridade, né? E acho que outra coisa bacana, né, Miguel, que a gente tem aí em conjunto, né, digamos assim, de aspirações com você, é a questão da comunidade, né? Você foi uma das primeiras pessoas também a criar essa comunidade, assim como a gente tem aqui no Brasil, né, o Employer Branding Brasil aí há mais de 5 anos, né, ajudando o mercado a educar e a conhecer mais sobre Employer Branding, se estruturar sobre isso. Você tem o Employer Branding aí em Portugal, né? Então conta um pouquinho para a gente dessa história, como é que surgiu essa comunidade, o que essa comunidade faz hoje em dia, né? Como é que tem sido esse processo, os aprendizados que você tem tido? Alô, Love My Copy! Olha, sabe que foi na altura, quando eu decidi criar a comunidade, foi mesmo por uma necessidade. Sabe que inicialmente nós começámos por criar uma coisa que se chamava os Prémios Employer Branding aqui em Portugal. Isso foi antes de criar a comunidade, nós decidimos criar uns prémios. Porquê? Porque na altura. Nós, você e o Pedro, né? Eu e o Pedro Caramês, sim. Eu na altura e o Pedro Caramês. Porquê? Porque nós, o Pedro é uma pessoa que trabalha muito a lógica do LinkedIn, não é? E eu já estava aqui nesse tema do Employer Branding, só que não havia muita gente a fazer isso aí no mercado. E a nossa lógica na altura era mesmo, para levar mais gente a pensar nisso como estratégico, vamos premiar, vamos dar às pessoas a dizer o que é que está a ser bem feito e o que é que está a ser feito. E então criámos efetivamente aqui os prémios em Employer Branding. O Pedro é uma pessoa também muito dinâmica, muito empreendedora também, e portanto ele é que criou um website, portanto, ele fez quase tudo, e pronto, eu criei a metodologia que estava por trás e os critérios de avaliação, mas foi interessante, e foi aí que nasceu depois a ideia da comunidade, porque nós acabámos na altura, quando criámos os prémios, por ver, não havia assim tanta gente no mercado que estivesse a fazer alguma coisa na área de Employer Branding, e nós contactámos muita gente, mas não havia, temos que recuar mais de 15 anos atrás, está muitos anos para trás, não é? E portanto, na altura os prémios tiveram pouca participação, mas era normal, quer dizer, foi há muito tempo atrás. E então a comunidade surge. Eu, na altura, tentei replicar um pouco daquilo que estava a existir no mundo de RH aqui em Portugal, que era muita criação de microcomunidades que estavam a ser criadas dentro do Slack. O Slack como plataforma de eleição, e então eu criei inicialmente a comunidade de Employer Branding em Portugal no Slack, como uma comunidade de partilha em que os profissionais de recursos humanos, de marketing, era aberta, toda a gente podia participar e ia divulgando aquilo que estava a fazer dentro da área de Employer Branding. E ao longo do tempo começámos pouquinhos, 20, 30, depois foi crescendo, passámos para 100, depois com o tempo eu comecei a alargar a comunidade para outras plataformas, criámos no LinkedIn também, e hoje em dia somos mais de 1000 aqui em Portugal, membros da comunidade, que basicamente tem um propósito muito simples. Nós não temos fins lucrativos, não visamos fazer nada que seja lucrativo, por vários motivos. Primeiro, porque ao contrário de vocês, eu estou bastante sozinho aqui na comunidade, portanto, não tenho propriamente, não há uma direção da comunidade Employer Branding Brasil, e desde o início não foi esse o propósito. Portanto, o objetivo era mesmo que cada pessoa livremente, espontaneamente, decidisse partilhar aquilo que estava a fazer, divulgar com os restantes aquilo que estava a fazer aqui em Portugal. Aqui em Portugal também temos uma Suzy, o Caio estava dizendo há pouco que eu era a Winnie, também temos uma Suzy. A Suzy aqui em Portugal é uma rapariga chamada Inês Veloso, que trabalha na Randstad, e a Inês Veloso também foi a primeira que criou um livro de Employer Branding aqui em Portugal, em português de Portugal, e foi muito interessante. E a Inês é uma amiga muito grande, e nós, dentro da comunidade, acabamos por ter isso, um espírito de cooperação muito forte. Conhecemos-nos todos razoavelmente bem, portanto a comunidade não é assim tão grande,
mas temos a Joana Paz Afonso, temos eu próprio, temos a Inês Veloso, são os elementos mais participativos dentro da área de Employer Branding aqui em Portugal. Felizmente, nestes últimos anos, eu diria 2, 3 anos, houve uma explosão brutal de pessoas a abordar a área aqui em Portugal. E só dando aqui uma nota, voltando um bocadinho atrás, quando é preciso falar de conhecimento, eu sempre fui muito crítico relativamente à parte mais académica da área. Porque o que eu acho é que já passaram demasiados anos, e isto é um olhar de alguém que efetivamente já está na área há muitos anos, já passaram muitos anos para nós não termos uma oferta formativa académica que contemple estes temas. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa estar a tirar recursos humanos e não ter uma única cadeira que fale, eu já nem digo sobre employer branding, mas que um recruiter não sabe fazer recruitment marketing, que as coisas que ainda se fala do e-recruitment como algo muito etéreo, e que, quer dizer, estamos muito longe ainda daquilo que deveria ser. E eu, infelizmente, também, porque por vezes sou convidado e dou aulas também a alguns cursos, no marketing é a mesma coisa. Você olha para o outro lado e os marketeers têm a mesma ausência das mesmas lacunas que nós estamos a falar dos profissionais de recursos humanos. Ou seja, você vai falar com ele, eu costumo dizer, e isto eu sei que não é assim para todos, mas imagine, você pega um marketeer e põe um marketeer a fazer employer branding, a única coisa que ele vai fazer é vídeo bonito. E employer branding não é vídeo bonito, employer branding não é só isso, não é? Portanto, tem que ser muito mais do que isso, e tem que conhecer as bases, e tudo isto tem muito que ver com o negócio. Ou seja, todos nós trabalhamos para o negócio. E se não há essa ligação com o negócio, se nós estamos lá meramente para fazer vídeo bonito, a coisa não vai... Eu, na minha atividade profissional hoje em dia, é giro porque nós trabalhamos com muitas agências de comunicação. As empresas têm agências de comunicação e então quando nós trabalhamos em conjunto, o que nós dizemos é assim, a mais-valia, aquilo que nós fazemos dentro de um processo é nós olhamos a pensar em conversão. Quando você está a pensar em awareness, eu estou a pensar em conversão. Portanto, eu estou a trabalhar um processo a pensar, eu tenho que arranjar candidatos. Eu não estou ali para pôr a coisa bonitinha, não é? Portanto, e no final do dia, quando nós trabalhamos o nosso expertise, vai mais dentro desse sentido. Portanto, a comunidade é um bocadinho isto, é mostrar às pessoas também aquilo que nós oferecemos, Suzy, como você perguntou, é muito simples, é dizer, você quer recursos, quer aprender mais, onde é que você pode ir? E aí este contacto e essa nossa parceria convosco é muito importante, porque partilhando a mesma língua, vocês têm imensos recursos que são uma fonte muito importante também para a nossa comunidade aqui em Portugal. Maravilha. Quando eu estive em Portugal, né, que a gente teve ali o contato, as nossas conversas, a gente chegou a falar bastante sobre a diferença, né? Qual que era o nível de maturidade de employer branding em Portugal, no Brasil. Aqui, assim, eu acho que mesmo após 5 anos, coisas que evoluíram, pelo menos, né? 5 anos atrás, as vagas eram de nível de estagiário. Hoje a gente já encontra o nível de sênior e de especialista. Aqui em Los Angeles, né, ou nos Estados Unidos de uma maneira geral, as vagas que eu vejo já são de diretor, né, para trabalhar na Warner Bros, no TikTok ou em outras grandes corporações. Então, eu entendo que tem um nível de maturidade. Como que você enxerga, né, essa diferença em Portugal e no Brasil? E acho que eu estou perguntando isso para a melhor pessoa, principalmente porque, Miguel, eu sinto que você tem exatamente a cronologia, assim, do que foi acontecendo, quais foram as pessoas que foram surgindo, que foram criando comunidades, os cursos que existem, os livros, né? Então, só na sua fala você já trouxe várias referências. A Joana, a gente já gravou um podcast. O Pedro, a gente vai fazer em seguida, né? Quando acabar essa gravação aqui, a gente vai fazer a gravação com o Pedro também, que acho que vai contribuir bastante. Mas acho que você, assim, de fato, até poderia escrever um livro contando assim, a evolução de employer branding mesmo no mundo. Uma porque você é próximo de todas essas pessoas, né? Que você trouxe como referência mas, enfim, assim, conta um pouquinho do que você enxerga de nível de maturidade, tanto em Portugal, né, quanto no Brasil. Qual que é a diferença? Olha, olhando de fora e conhecendo alguns casos em concreto, eu acho que vocês, neste momento, ao nível da maturidade, vocês estão mais avançados do que nós. Não significa que nós não tenhamos coisas aqui que também são bem feitas. Ou seja,
vocês são muito maiores, vocês têm mais de tudo. Têm pessoas menos maduras e pessoas mais maduras, organizações mais maduras e organizações menos maduras, porque o vosso mercado é gigantesco. Ou seja, vocês nunca é possível fazer muito essa comparação literal. Agora, o que eu acho é que globalmente, nós temos aqui, falando nesta perspectiva que a Winnie mencionou, nós já temos aqui algumas pessoas com cargos interessantes dentro da área de employer branding. Porquê? Porque cada vez mais o nosso mercado, sendo pequenininho, mas tem aqui algumas particularidades que fazem com que a coisa efetivamente evolua mais rapidamente. Uma delas é efetivamente a nossa taxa de desemprego atual, muito baixinha, ou seja, as empresas estão confrontadas com muita dificuldade. E quando tem muita dificuldade, a necessidade, lá está. Eu trabalhei em empresas multinacionais dentro dessa área, em que me disseram no final que employer branding é um nice to have. Hoje em dia, employer branding já não é um nice to have, não é? Porque como o mercado está, já não é tanto essa lógica do nice to have. E então as empresas estão a olhar e cada vez mais. Esta empresa de onde eu saí, por exemplo, está a contratar um diretor para a área de employer branding. Portanto, eu saí há 3 anos de lá e agora, passados 3 anos, finalmente olham para aquilo e eu fico muito, muito feliz por olhar, porque essa organização tem imenso potencial e eu fico muito feliz que efetivamente eles estejam a olhar dessa forma para o tema. Agora, o que eu acho é que, tal como eu referi há pouco, nós quando olhamos para a maturidade temos que olhar para toda a cadeia de valor. Como eu falei na academia, acho que ainda há muita coisa a fazer e muita coisa a melhorar. Não há assim tanto conhecimento que seja feito e um português aqui em Portugal que queira aprender mais sobre o tema é confrontado com uma necessidade de ir buscar esse conhecimento lá fora. Nós não temos grande dificuldade com o inglês, não é? Isso ajuda-nos. Mas eu diria que há sempre aquele viés normal de estar a dizer eu vou tirar um curso na Employer Branding College ou em qualquer outro. Como é que aquilo depois joga com a minha realidade local portuguesa? Porque depois há ali... Eu costumo, e hoje em dia, mais uma vez, olhando para o tema e trabalhando com marcas multinacionais, nós somos confrontados com coisas diariamente que são simples, quer dizer, uma empresa tem um EVP corporativo global, mas depois como é que eu faço a localização desse EVP para um mercado local, para Portugal? É a mesma coisa, vou tirar um curso internacional, uma entidade qualquer internacional. Como é que eu depois transporto esse conhecimento para realidades que são completamente distintas? Porque a maior parte deles é muito anglo-saxónico, como vocês sabem. E o mindset de um anglo-saxónico é muito diferente do mindset latino. Todos nós estamos muito mais aqui no mindset latino do que propriamente no mindset anglo-saxónico. Então eu acho que há espaço para haver uma oferta que vá mais ao encontro daquilo que são as necessidades dos nossos públicos. Melhor conhecimento, mais conhecimento e conhecimento mais direcionado para as realidades individuais de cada local. E aqui a língua ajuda e facilita efetivamente muito, porque por melhor que nós dominemos uma língua, estar a fazer um projeto qualquer em português é muito mais fácil do que estar a fazer um projeto qualquer em inglês, em polaco ou no que quer que seja, não é? Portanto, eu diria que não há, em termos de maturidade, a maturidade que nós temos hoje em dia no employer branding, eu vejo-a aqui em Portugal muito maior do que aquela que eu, por exemplo, olho. É a mesma lógica que eu gosto de fazer a comparação, que é os recursos humanos evoluíram muito mais lentamente do que o employer branding. Quando eu coloco os dois em paralelismo, eu olho para os profissionais de recrutamento hoje, para os profissionais de recursos humanos, e eu acho que as lacunas que eles continuam a fazer recursos humanos como faziam há 20 anos atrás, olhando só para a área de recursos humanos e não a ligando sequer ao employer branding. E eu acho que aqueles que já evoluíram para dentro desta área começam a aplicar práticas que estão muito mais coincidentes, já têm o mindset de pensar, por exemplo, deixa-me colocar aqui na posição do candidato, aquela lógica de tentar criar experiências que sejam efetivamente positivas para quem está do outro lado. Há 20 anos atrás ninguém queria saber disso, não é? Portanto, o candidato, eu tinha 20 mil candidatos a candidatarem-se, portanto, não me importava muito se a experiência era boa ou má. E hoje já não é tanto assim, não é? Mas acho que há aqui um dado que eu acho que é relevante quando nós olhamos para a maturidade, que é, por exemplo, eu acho que
nós, comparativamente com vocês, por exemplo, há um gap brutal, muito, muito grande, por exemplo, numa que é uma plataforma de referência de employer branding, que é o Glassdoor, logo. Que em Portugal o Glassdoor não existe. Tem uma taxa de penetração baixíssima. O que é que isso significa? Nós não estamos ainda abertos à lógica da transparência. E muita desta falta de abertura que existe aqui em Portugal prende-se com coisas que eu até tenho medo de dizer isto, mas é um pouco palerma, não é? Que é, eu enquanto recruiter não gosto que os candidatos vão a uma plataforma dizer como é que a entrevista foi feita ou como é que a entrevista correu. E então eu encontro logo ali uma barreira e eu, pura e simplesmente, as empresas depois não aderem a este tipo de plataformas. E isto ainda é um bocadinho a nossa realidade local. Ou seja, Portugal e Brasil, este é um indicador que é real, vocês conseguem rapidamente chegar às conclusões do número de empresas que estão presentes e que têm os perfis geridos dentro do Glassdoor, por exemplo, e aqui é muito básico, e isto é factual, mas depois há outros, que é efetivamente, quando nós olhamos e vemos a capacidade que existe no mercado de partilha de boas práticas, aí há muito mais, e eu sigo tudo aquilo que vocês fazem, como vocês sabem, do que aqui em Portugal. Quando no início da nossa parceria, se vocês recordarem, nós falámos de ter alguns casos para mostrar. Quando nós abordamos empresas aqui em Portugal, não há assim tanta abertura para falar daquilo que é feito publicamente. Ou seja, há essa dificuldade ainda. Portanto, isto revela um pouco da imaturidade que nós ainda temos dentro do tema. E eu fico muito feliz de poder ver pessoas como a Joana, uma amiga muito grande, na Deloitte, a ver e a partilhar cada vez mais aquilo que é o trabalho dela e da equipa dela e da área de Employer Branding dentro da Deloitte. Lançaram agora recentemente um novo vídeo para a área tecnológica. Eu acho que é esse tipo de exemplos que nós temos que efetivamente partilhar mais, para que as pessoas vejam e tenham contacto, que não é aquela coisa de estar a falar no etéreo, de dizer o que é EVP. Eu gostei muito no outro dia de estar a falar com o Lucas aí do Brasil, com o Lucas Bosco, e ele a questionar-me e a perguntar-me qual é a diferença entre um EVP Employer Value Proposition e EVP Employee Value Proposition. Pronto. Cada um de nós tem uma visão sobre isso e não há certos nem errados, porque lá está, nós estamos a falar de algo que nasceu em 1992, portanto não tem ainda assim uma grande maturidade conceptual por trás. Portanto, não há o certo e o errado. Agora, há a forma como nós trabalhamos os temas, não é? E eu acho que eu gosto desse diálogo e gosto desse debate. E gosto de quando as pessoas dizem eu não concordo com você, Miguel. Eu não acho que seja assim. E eu acho que todos nós crescemos com este diálogo, mesmo que não concordemos com as visões individuais de cada um. Mas pronto, é um bocadinho isso. Estamos a crescer aqui em Portugal. Boa. Não, é bem isso, né? Que você falou, não tem certo e errado. A gente tem medo também, aqui a gente tem esse medo das empresas quererem ser case na EBB, né? Porque a gente, esse trio aqui, que conduzindo ou liderando, né? De certa forma, é o tema no país há quase 5 anos, a gente não só é referência, mas a gente é muito crítico para o bem do mercado, né? E as pessoas, a maior parte já entendeu. Aquela minoria que se sente meio chateada, fica lá, blá, 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 e beleza, faz parte, não dá para agradar todo mundo, mas você falou de legado, né? Que você falou, poxa, eu estava na empresa, saiu, de repente tem um diretor. Quando a gente pegou esse mercado, eu lembro do nosso primeiro meetup lá na Acreditas, né? E eu lembro até hoje, tinha um estagiário, né? Que ele era um estagiário da Submarino, que era, enfim, que depois virou B2W, empresa gigante de e-commerce aqui no país. E aí, falava, o que você vai? Eu sou estagiário de Employer Branding. Daí eu falei, putz, olha o tamanho da sacanagem, né? Você dá uma coisa estratégica de reputação, que envolve todos os colaboradores, envolve todos os candidatos, os stakeholders, na mão do coitado do estagiário, que estava lá feliz, foi lá basicamente comer bebê de graça, e não, né, até eu abracei ele, eu lembro da cena até hoje. Eu falei, cara, nada contra você, mas é uma baita sacanagem a empresa colocar essa responsabilidade na sua mão. Quase 5 anos depois, a gente vê coordenadores, especialistas, a gente vê um amadurecimento de mercado, né? Pode agradecer a EBB depois, quem está assistindo a gente aí, faz o joinha aí, né? A gente não é, de novo, dono da verdade nem nada, mas a gente sabe o impacto positivo, né? De trazer tudo que a gente faz, as iniciativas, é o prêmio, que aliás o Miguel, junto com a Joana, os dois são jurados nossos aqui do nosso prêmio, né? Jurados internacionais, enfim, os podcasts, todo tipo de conteúdo que a gente gera, todo santo dia com consistência há quase 5 anos, isso não é para qualquer um, não.
Mas, enfim, falando em legado, falando em coisas legais, e você trouxe aí um pouco da dificuldade dos cases, né? Cases do Miguel. O que você fez de bom? O que você pode contar para a gente? O que você se orgulha? Aquele que, quando você te convidar para fazer um evento, fala, não, vou levar esse case, né? Então, enche o peito e conta para a gente. Não, Só um olha, bocadinho. sabe que tem coisas que o destino marca e que é difícil. Quando nós agendámos isto para hoje, eu não saberia, seria impossível saber, que hoje, por exemplo, foi feita há umas horas atrás, uma publicação aí no LinkedIn a falar um bocadinho sobre os prémios e a falar sobre a lógica de ter prémios que são de empresas para empresas versus aquilo que são colaboradores a falar sobre a empresa. É aquela imagem do Barack Obama que já está aí em todo lado também. E eu comentei uma coisa nessa publicação, dizer que é assim, os prémios em si, independentemente sejam eles qual for, todos eles têm o seu valor. E então depende da abordagem que você tem ao prémio. Porque o reconhecimento existe. Há prémios que não têm suporte nenhum, mas que também servem ao seu propósito. Imagino. Há candidatos que não são candidatos informados nem querem ser informados, e então vão olhar para um prémio e vão se sentir atraídos pelo prémio. E serve isso à mesma, não tem problema nenhum. Agora, há outros que efetivamente têm uma base de trabalho por trás que faz com que o prémio tenha, obviamente, algum reconhecimento. Quando você olha para cases de sucesso, eu sinto-me orgulhoso, não de ter ganho, mas de ter conseguido fazer uma coisa que foi, em 2019, eu ganhei o prémio Employer Branding aqui em Portugal, na empresa onde eu estava. E a empresa onde eu estava, quando eu comecei, não tinha nada nessa área. Portanto, tinha zero mesmo. E basicamente, e muitas pessoas perguntam assim, Miguel, como é que você começa a trabalhar a área de Employer Branding? Depende. A lógica aí depende da empresa e depende do que é que se pode fazer dentro da organização. Eu estava numa empresa que ela trabalhava muito pouco a comunicação, interna e externa. Então eu comecei a dar passos pequenininhos. A lógica ali era mesmo pensar como é que eu vou dar passos pequenininhos para começar. E o primeiro passo foi ter algo que fosse mensurável. E o primeiro ponto que eu reparei, mesmo antes de entrar na empresa, era que qualquer publicação que saía, mesmo comercial, tinha muito poucos likes, internos e externos. E eu disse, mas isto é uma das maiores empresas do mundo, como é que tem tão poucos likes? Tem que ser possível fazer alguma coisa. Então o meu primeiro objetivo era trabalhar muito o advocacy interno. E foi por aí que eu comecei. Portanto, a minha métrica fundamental era aumentar o nível de advocacy da empresa. Um ano depois, aquilo que foi submetido ao prémio de Employer Branding foi exatamente isso. Nós apresentámos o ponto de partida e depois todo o processo e o ponto de fecho ao nível do advocacy interno. E isso é que gerou o facto de ter ganho o prémio Employer Branding. Não foi uma estratégia global de Employer Branding, foi meramente uma estratégia de advocacy, que era perfeitamente válida e que teve muito mérito e que serviu muito para a organização. Portanto, aqui isto para dizer mais uma vez que não é preciso estar a ter a estratégia XPTO toda muito bem alicerçada e toda muito bem construída para poder dar os primeiros passos dentro da área. Você tem desafios internos, é olhar para eles e começar a trabalhar por cima desses desafios internos. Portanto, tenho muito orgulho desse prémio que ganhei e principalmente por aquilo que eu consegui fazer a seguir, que foi, até ali aqueles prémios eram atribuídos, havia uma gala, a gala entregava os prémios, estávamos ali a falar uns com os outros, muito bacana ao nível do networking, mas não havia o next step, e o next step que eu acho que é sempre algo que falha nestes prémios é dizer, mas por que raio é que o Miguel ganhou aquele prémio? Eu acho que falhava isso sempre. Então eu falei com a revista e disse assim, o next step disto tem que ser vocês, dentro da revista que vocês têm, fazerem um case mesmo, detalharem o case do porquê que foi o Miguel que ganhou o prémio de Employer Branding naquele ano em específico. E então eu consegui que no ano a seguir ao meu, infelizmente não no meu, ou seja, não consegui explicar porque é que ganhei o prémio Employer Branding, mas no ano a seguir ao meu, o Ângelo, que foi a pessoa que veio a seguir, que trabalhava na Blip, que é um excelente projeto também aqui em Portugal,
já teve essa oportunidade de explicar o que é que fez na Blip e porque é que a Blip foi a vencedora do Prémio Employer Branding no ano de 2020. Portanto, este é um case que eu me orgulho muito. Hoje em dia, olhando para aqui para o nosso trabalho na Keytalent, aquilo que eu mais me orgulho é efetivamente no trabalho diário, o trabalho de evangelização do tema Employer Branding que continuamos a fazer. Eu acho que isto é muito importante, mais do que aquilo que nós fazemos em concreto. Depois, dentro daquilo que nós fazemos em concreto dentro das organizações, quando cheguei, já existia um modelo de trabalho no qual hoje em dia trabalhamos, e esse modelo nós fazemos auditorias de marca. Portanto, basicamente, tudo começa a dizer, nós olhamos para isto um bocadinho como a ISO 9001, que é, você todos os anos vai ver se a sua empresa está bem ao nível da qualidade ou não, não é? Você faz a auditoria para ver se a coisa está a funcionar bem ou não. Aqui na auditoria de marca empregadora é a mesma coisa. Porque você pode achar, você desenhou a estratégia muito bem, mas num ano tudo muda. E você muda os seus concorrentes, muda o mercado, muda tudo. E então nós temos aqui tecnologia e utilizamos ferramentas e metodologia própria para fazer essas auditorias. Temos entrado lentamente dentro do mercado, mas já temos alguns casos interessantes que temos vindo a trabalhar. É um processo moroso, não é fácil também, porque a auditoria é interna e externa e tem alguns módulos, mas basicamente dentro dos cases eu diria que é isso. E depois trabalhamos muito também a vertente da atratividade do talento jovem, que vocês conhecem, vocês também veem aquilo que eu faço, muito trabalhar programas de trainees, não é? E eu acho que trabalhar programas de trainees tem um mérito muito grande, porque quando nós olhamos para a tal lógica da experiência do candidato, não há nada mais difícil do que manter hoje em dia um jovem dentro de um processo de recrutamento. Porque eles fazem ghosting no processo, eles vão-se embora, eles abandonam, eles acham que aquilo tem que ser tudo, nós temos que ser a maceca do candidato, não é? Então, e nós continuamos efetivamente a trabalhar com os nossos parceiros muito dentro dessa lógica de criar experiências que são marcantes, impactantes e diferenciadoras. Olhamos sempre para a empresa em concreto, para a sua cultura, para a mensagem, desenhamos landing pages específicas para fazer os processos e tudo isso me orgulha muito, Caio, nada de muito particular e concreto, mas o facto de poder trabalhar hoje em dia de uma forma abrangente esta área deixa-me muito, muito feliz, porque antigamente eu falava do tema, mas não tinha muitas ferramentas. Hoje em dia já tenho ferramentas que me permitem ter uma visão um bocadinho mais prática dos assuntos que nós estamos aqui a falar. Acho que hoje em dia temos ferramentas e temos também um pouquinho mais de maturidade, né? Exato. Falando aí, inclusive, né? Acho que o comparativo aí que você fez Brasil-Portugal é bem interessante, né? Quando a gente olha aqui para o mercado também, a gente consegue olhar para o mercado brasileiro, vendo esse crescimento aí nos 5 anos aqui que a gente está como Employer Branding Brasil, muito puxado, inclusive, pela gente, pelas provocações que a gente faz aqui nesse mercado, que há 5 anos atrás era completamente diferente, mas a gente também vê isso por aqui, né? Ainda temos um longo caminho pela frente quando a gente fala do cenário de Employer Branding, né? Muita coisa tem para acontecer. A gente também, no ano passado, a gente fez a primeira edição do nosso Prêmio Employer Branding Brasil. Esse ano nós estamos indo para a segunda edição. A gente já tem aí mais de 100 empresas, né, que se registraram. A gente não, nesse momento que a gente está gravando aqui, a gente ainda não passou aí os cases para os jurados e tudo mais, mas é muito legal ver como as empresas estão tentando buscar seus caminhos, né? Estão aprendendo sobre o tema, estão tentando chegar lá, estão fazendo coisas diferentes e estão começando a se arriscar um pouco nisso, né? Entender que não adianta só fazer o benchmark, que não vai ter só, né, o copia e colhe ali de uma outra empresa para você aplicar aquilo para o employer branding da sua empresa. Precisa ter aí toda uma estratégia alinhada com isso, e acho que esse é o ponto que a gente bate muito aqui quando a gente fala de Employer Branding Brasil, né? Que não são ações isoladas, né, para a gente fazer oba-oba por aí, né? Não é evento, não é kit onboarding, não é comunicação interna, não é endomarketing, né? Mas a forma como você trabalha todos esses aspectos juntos de acordo com a gestão e com a necessidade, né, de objetivos ali, os seus objetivos efetivos de negócio, como é que você alinha essa questão da gestão de marca empregadora com os objetivos do negócio para que realmente a estratégia de employer branding tenha valor, né? Então, acho que é um processo de construção aí, é bom conhecer, né, um pouco mais, eu acho que é super legal conhecer esses outros lados culturais e ver como é que os outros países e regiões estão também nesse fluxo, né? Porque às vezes quando a gente olha sempre para o nosso buraco, né? Para o nosso umbigo, a gente acaba vendo sempre a mesma coisa, né? E parece que o mercado não está conseguindo evoluir o tanto que a gente gostaria que ele evoluísse. Mas acho que tem
muitas culturas e países aí também envoltos nesse cenário, né? Então, acho que isso é super, super bacana, né? Então, acho que a gente tem muito ainda para crescer junto e aprender junto também, né? O que é melhor ainda, essa conexão Brasil-Portugal aí só está crescendo e a gente tem muitas figurinhas para trocar. Então, prazer ter você aqui com a gente, Miguel. E agora eu vou deixar, então, com a nossa querida Winnie Fernandes para fazer a parte que ela mais gosta do nosso podcast, que é o bate-bola. Uhul! Bora! Dica de leitura. Olha, eu sei, posso ter mais do que uma? Pode. Pode. Olha, livros que me marcaram muito, que eu acho que são fundamentais para todos. Eu não sei, isto não vai aparecer, mas é assim, eu sugiro um que se chama The Employee Experience, que é da Tracy Maylett e do Matthew Ride. É um livro branquinho. Deixa-me só tentar tirar aqui, aqui a parte do plano de fundo. E assim vocês já veem aqui. Boa. Vocês também estão sem plano boa. de fundo. Portanto, não tem problema. Portanto, esse é o livro. Ok? Muito, muito interessante. E este livro, o que é que tem de tão importante? É aqui que vocês vão ver a importância de uma coisa chamada o gap de expectativas. Ok? Portanto, é neste livro que é apresentado que o principal fator para as pessoas saírem das empresas não é só a chefia, obviamente, é aquilo que é dito mais vezes, mas é a tal questão do gap de expectativas. Quando você começa a criar um gap de expectativas muito grande, logo no processo de atração, e depois, entre o processo de atração e depois o momento de entrada, você eleva muito a expectativa do candidato, quando ele entra lá dentro, você tem um momento de frustração. Então esse livro fala muito sobre esse tema. Um segundo livro que eu gostava de partilhar é este que está aqui, do Michael Brito, muito interessante. Este mais sobre a lógica do advocacy. Portanto, a criação de comunidades, lá está. A importância da criação de comunidades. Muito importante. E mais recente, eu agora estou a ler, partilhar só o meu último livro. Qual é o nome desse último livro? Peraí, volta aí. Participation Marketing, do Michael Brito. Ok. Michael Brito. Tá. Ok? Participation Marketing. E eu neste momento estou a ler o último livro do Josh Bersin, que se chama, que é um livro muito, muito interessante. Ainda vou a meio, portanto não vou fazer spoilers, mas vou a meio. Mas é um livro que fala um pouco sobre como as empresas têm que ser cada vez mais únicas no mercado. E portanto recomendo vivamente esse livro do Josh Bersin. Eu esse não tenho aqui comigo, mas eu já li, depois um momentinho se quiserem eu posso ir buscar, mas é um livro muito, muito interessante. Portanto, essas são as 3 leituras que eu deixo para vocês, recordando de lerem o Paul Muczynski, Psicologia Organizacional, que também é muito interessante. Pessoa que te inspira? Sabe, essa questão é interessante porque eu busco inspiração em muitos locais. Eu sou um apaixonado também por podcast. E então eu vou buscar os meus filhos à escola e vou sempre a ouvir um podcastzinho. E há vários que me marcam. Mas eu diria que ao longo dos anos, aquilo que mais me marcou é o podcast da Link Humans, que eu gosto muito de ouvir. E eu basicamente recomendo vivamente, e a pessoa que eu diria que eu gostaria de recomendar, para além de vocês, porque vocês todos os dias me inspiram muito, e dizer isto do fundo do coração. Portanto, eu sigo tudo aquilo que vocês fazem e vocês inspiram muito. Mas como digo, eu como estou tão ativo no digital, eu acabo por ser inspirado por muita gente. E portanto o James Ellis inspira-me muito com as partilhas que ele faz. Gosto imenso de ver as partilhas do James Ellis. E, portanto, há muitos que efetivamente me inspiram diariamente. Boa. Empresa que você tem como referência? Olha, aí para aquilo que eu faço diariamente, e se eu conseguisse colocar a Daqui Talent no mercado como algo semelhante a empresa mais semelhante acaba por ser efetivamente a Link Humans, porque quando eu olho para aquilo que a Link Humans faz, é tudo aquilo que nós fazemos. Eles criaram uma coisa que se chama o EB Index, que é um bocadinho a nossa auditoria de marca também, e portanto eles acabam por trabalham muito a lógica da EVP, tal como nós trabalhamos, diferente daquilo que a Radiancy do Caio, por exemplo, faz. Portanto, eu vejo muito essa conexão, além de que eles trabalham muito o mercado europeu também, como nós, efetivamente, e eu gostava
muito de poder conseguir levar a Daqui Talent para aquilo que a Link Humans conseguiu ser no Reino Unido, que nós efetivamente ainda não conseguimos ser aqui em Portugal. Em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar na empresa que você está hoje? Bom, aí é muito simples e tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de mencionar. O nosso foco é efetivamente criar experiências marcantes e diferenciadoras. Portanto, se qualquer pessoa que tenha este mindset, eu acho que tem o mindset correto para vir para a nossa empresa. Dar-vos só nota que eu, antes de entrar nesta empresa, eu trabalhei em muitas outras, e esta lógica de serviço e da criação de experiência já vem comigo, lá está. As empresas não se moldam às pessoas, são as pessoas que acabam por se moldar à cultura das organizações. E eu, efetivamente, encontrei aqui quase uma alma gêmea nesta empresa onde eu estou hoje em dia, porque eu partilho muito daquilo que é a visão da organização, de como deve ser a gestão de uma organização no seu dia-a-dia. Portanto, por isso é isso. Experiências marcantes e impactantes, eu diria que é mais isso. Em uma palavra, defina CR7. Ei, trabalho, Caio. Trabalho. E agora, em uma palavra, defina o Messi. Talento. O que é melhor, trabalho ou talento? Olha, sabe que não, sabe que esse também é interessante, porque eu vi hoje em dia, eu sigo um cara que é um baterista espanhol que se chama El Estepario, em que ele basicamente ele é visto como um grande baterista. E ele diz assim: olha, cara, eu não acredito no talento. Ele mostrou um videozinho agora dele há 6 anos atrás a dizer: olha, se eu acreditasse em talento, eu olhava para mim e dizia: olha, eu há 6 anos atrás ali a tocar era fenomenal. Eu não tocava puto, não tocava nada. Então o que é que sucedeu? Eu trabalhei muito para chegar ao nível que está. E eu acho que é interessante, você vai perguntar ao Eloy Casagrande, aí o grande baterista do Sepultura, e você pergunta para ele: olha, cara, você desde os 14 anos que você é tido como o melhor baterista do mundo. Se é trabalho ou é talento? E ele também já respondeu a isso, também diz que é trabalho. Mas tem talento por trás também, como é óbvio. Mas eu acho que o trabalho é fundamental sempre, Caio. Tô brincando. Boa. Não vou te colocar em maus lençóis aqui. Para fechar nosso bate-papo, uma frase. Olha, uma frase, eu gostava numa frase de dizer só que vocês levassem daqui disto tudo, só que o Employer Branding efetivamente é uma fusão de conhecimentos, é uma fusão de áreas, de uma confluência, mas que vive efetivamente um propósito muito, muito simples, que é o de efetivamente ajudar as organizações a destacarem-se. Quanto mais não seja no processo de reflexão do porquê que elas efetivamente existem e o que é que as diferencia umas das outras. Quando nós olhamos historicamente para o passado, as pessoas tentavam fazer isto através da missão. O que acontece é que a missão nunca conseguiu fazer essa lógica de diferenciação. E as empresas acabavam sempre por dizer que faziam o mesmo umas das outras. Hoje em dia, o Employer Branding, sem essa lógica de diferenciação, você não consegue estar no mercado. Portanto, a tal questão de criar um EVP único, eu acho que veio ajudar e muito as empresas. E, portanto, eu diria numa frase final, dizer que para todas as empresas que estão a ouvir-nos, que olhem para o Employer Branding como algo efetivamente determinante para conseguirem atingir os seus objetivos e que consigam, tal como o Caio disse, ter profissionais a trabalhar internamente dentro desta área, porque cada vez mais nós não somos recursos humanos, nós não somos marketing, nós somos EB lovers, como vocês tanto dizem. Boa, Miguel, muito obrigada. Procurem o Miguel no LinkedIn, estamos aí conectados também. Obrigada mais uma vez pelo teu tempo e disponibilidade. Foi uma aula, né? Nossa, incrível. Baita trajetória, muita conexão com o Winnie, com o Caio, com o Suzy, com o EBB de maneira geral. Temos a parceria EBB Brasil e Portugal. Então, muito legal saber que, né, tem outras pessoas bem intencionadas, né, fazendo um pouco do nosso trabalho de maneira diferente, com desafios semelhantes, né, mercados diferentes. E muito bom aí, Miguel, ter você com a gente, não só no podcast, como jurado e como um parceiro aí na luta pelo Employer Branding, né, e juntos chegaremos lá. É isso. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, Miguel. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Você ouviu o EBBcast. Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais.
E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.